Fala pessoal, bom dia, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Já abre a tua Bíblia aí em Provérbios capítulo 10. Estamos na nossa série Provérbios que está uma bênção e hoje eu quero conversar com você sobre 3 conselhos de Salomão em Provérbios capítulo 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa um like nesse vídeo que é muito importante para o engajamento do canal, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem um desenho de um sino ao lado do botão inscreva-se. Clica lá e ativa a opção todas. Dessa forma, o YouTube sempre te avisa quando a nossa transmissão for começar. Então, se você tem dificuldade em se lembrar, dificuldade em ser constante, isso vai ser uma ferramenta para te ajudar na nossa jornada diariamente aqui, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. 3 conselhos de Salomão em Provérbios capítulo 10. Gente, o primeiro versículo que eu separei aqui é o versículo 7. Olha o que diz. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. Interessante que há um grande poder na boa reputação. Mas quando eu falo de boa reputação, inclusive esse termo é utilizado em algumas traduções no lugar de lembrança. Em algumas traduções está escrito assim, ó, o justo deixa uma boa reputação, ao invés de deixa boas lembranças. E a boa reputação, na Bíblia, ela não se trata de uma estratégia de construção de imagem, de construção de marca, a fim de enganar alguém. Não é isso. Talvez algumas pessoas conectem a ideia de boa reputação como alguém que é falso, como alguém que só se preocupa em como está sendo visto. A ideia não é essa. Eu quero inclusive retomar um versículo que nós enfatizamos aqui no terceiro devocional de Provérbios. Quando nós falamos em Provérbios capítulo 3, todos os devocionais estão salvos aqui no canal, e um dos versículos que eu escolhi foi justamente esse, Provérbios 3:3. Vamos relembrar? Olha o que diz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Observe, prenda-as ao redor do pescoço e escreva-as no fundo do coração. Prender ao redor do pescoço fala de uma bondade e lealdade exteriores. Escrever no fundo do coração diz respeito a uma essência no interior. E nesse momento onde nós falamos desse versículo há dias atrás, eu enfatizei como a bondade e a lealdade abrem portas para nós. A nossa boa reputação, na verdade, a nossa reputação, ela deixa marcas, sejam elas boas ou ruins. Você com certeza, se foi um bom profissional de uma empresa, se prestou um bom serviço, você vai ser contactado novamente. E mesmo que você não possa prestar aquele serviço por uma indisponibilidade, a pessoa que te solicitou vai dizer, ó, já que você não pode, me indica alguém porque eu gostei do teu serviço. Ou seja, a tua referência é tão boa que quem você indicar, eu vou confiar. Olha o poder da boa reputação. Hoje nós vivemos num mercado online muito forte. As vendas online, elas cresceram de um modo assim estarrecedor. Não sei se já superou as vendas presenciais, pelo menos aqui no Brasil acho que não, mas hoje é muito comum as pessoas comprarem muita coisa pela internet. Um dos principais medidores de confiança quando nós vamos comprar algo pela internet é justamente a reputação do vendedor. Existem sites que medem a reputação desse vendedor, por exemplo, o site Reclame Aqui. Fica aí já a dica, né? A dica do tio para você que vai comprar online. O site Reclame Aqui, ele tem ali várias métricas, vários ranqueamentos para saber se as empresas são confiáveis, com a qualidade do atendimento e outras coisas. Ou, por exemplo, avaliações que ficam dentro das plataformas. Se você já comprou no Mercado Livre, você vê que do lado do produto que a pessoa está vendendo tem ali a reputação de vendedor da pessoa ou da empresa. Então você consegue ver a avaliação dos consumidores em relação àquele vendedor, àquele fornecedor. Então você vê que a reputação do vendedor não é boa, você já fica com o pé atrás. Mas quando a reputação é boa, você se sente mais tranquilo para fazer negócio com aquele fornecedor, não é verdade? Isso tudo é nada mais, nada menos do que a materialização de Provérbios 10:7.
O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem sido alguém que abre portas por onde passa ou alguém que fecha portas por onde passa? É preciso pensar nisso. É preciso pensar em quais são os rastros que nós deixamos. Uma boa reputação, ela não abençoa somente a nós. Ela abençoa outras pessoas, ela toca a nossa família, ela toca os nossos amigos. Eu estou fazendo essa transmissão aqui de Salvador, Bahia. E Salvador é uma das maiores capitais do Brasil. Mas eu cresci numa cidade pequena, uma cidade interiorana. E no interior é muito comum você se referir a uma pessoa indicando que ela está ligada a outra. Por exemplo, fulano filho de ciclano, fulano neto de Beltrano, fulaninho de não sei das quantas. Então você vai sempre construindo uma reputação baseada em referências anteriores. Então, se você tem um parente que tem uma boa reputação, um amigo que tem uma boa reputação, aquilo respinga em você positivamente. E da mesma forma, nós vemos aí diversos escândalos midiáticos, onde as pessoas que são parentes de quem causou o escândalo, que muitas vezes não tem nada a ver com o escândalo, né? Só teve a coincidência de estar na família da pessoa. Esses familiares, esses parentes acabam recebendo também o lado negativo disso. Por quê? A nossa reputação, guarde isso no seu coração, a sua reputação ela não atinge apenas a você, ela reverbera também em quem você ama, ela reverbera em quem está próximo de ti. Então pense nisso para construir uma história sólida que abra portas, porque isso vai reverberar não apenas na sua vida, mas até depois que você morrer, pessoas vão colher o resultado da sua reputação. Então, o justo ele deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. Segundo conselho que Salomão nos dá aqui em Provérbios 10, gente, está lá no versículo 19. Pula aí rapidinho comigo para o versículo 19. Olha o que diz. Quem fala demais acaba pecando, e quem é prudente fica de boca fechada. Esse aqui eu não precisava nem meditar nele, né? Não precisava nem explicar ele aqui, porque ele já é direto. Quem fala demais acaba pecando. Tiago, o que é que significa falar demais? O que é que significa? Não, é justamente isso. Quem fala demais acaba pecando, e quem é prudente fica de boca fechada. A Bíblia fala que até o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Interessante que eu lembro, gente, do pastor Davi Lago, ele pregando na nossa igreja sobre esse versículo, né? Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E ele conta que na época de graduação de faculdade dele, ele ainda um jovem, um adolescente, ele teve, na verdade, teve na faculdade dele um fórum, uma conferência, uma palestra. E olha o título da palestra. Preste bem atenção. Eu gravei esse título, eu não sei como eu gravei. O título é Prolegômenos de toda metafísica moderna que tenha a pretensão de se tornar ciência. Prolegômenos de toda metafísica moderna que tenha a pretensão de se tornar ciência. Se não me falha a memória, esse é um ensaio literário de Immanuel Kant. Se eu estiver errando, na verdade eu não vou errar aqui com vocês, não. Eu tenho que acertar isso aqui. Prolegômenos de toda a metafísica moderna. É isso mesmo, Kant. Toda a metafísica futura. Eu falei moderna, né? Toda a metafísica futura. Vou voltar aqui só para as anotações. E aí, rapaz, ele fala, enquanto eu me perdi nas anotações aqui, não tá voltando, mas ele, pronto, voltou. E ele fala que entrou naquela palestra e ele não conhecia nada, não estava nem entendendo o que estava sendo falado ali. Para ele era demais, né, naquele momento. Mas ele ficava ali calado e tal, só observando, pontuando com a cabeça. Aí passou um amigo dele e falou: Rapaz, você por aqui, meu Deus, já te admiro só de você estar aqui. Ele não estava nem entendendo nada, mas ele calado lá, ele se passava por sábio. Entende? O silêncio, ele tem essa conexão com a sabedoria. Se nós formos honestos, nós precisaremos reconhecer que a maioria das palavras que nós falamos e nos arrependemos depois, elas saem no momento onde nós nos apressamos a falar. Você se apressa a falar, se empolga, não pensa direito, não filtra, e aí você fala algo que se arrepende. Mas a palavra é como uma flecha soltada, né? Lançada, né? Ela não tem como você voltar atrás.
Tem palavras, irmão, que você fala que a frase dura 1 segundo. Mas para você tirar o dano daquela frase dura anos. Não é verdade? Tem frases que você demora 1 segundo para falar e você já se arrepende na hora, mas para desfazer aquele dano, você demora anos para se explicar, para mostrar que, poxa, me desculpe. Meu irmão, o dano já é terrível. Então tome muito cuidado, porque quem fala demais acaba pecando. A Bíblia diz, lá em Tiago 1,19, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então já diria a professora da escola bíblica dominical, já diria a professora de qualquer escola comum educacional aqui no Brasil, em algum lugar. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então você precisa ouvir o dobro do que você fala. E a sabedoria em ouvir, e nós precisamos ponderar, porque muitas vezes nos empolgamos. Quantas vezes, gente, vamos reconhecer quantas vezes a gente se empolga em algumas conversas e a princípio a conversa parece até inocente, né? Parece até algo despretensioso, mas depois que você sai daquela roda, depois que você sai daquela conversa, o Espírito Santo toca em você e você sente que ultrapassou uma linha, você sente que entristeceu o Espírito Santo, sente que fez ou falou, sente que falou algo que não agradou a Deus. Eu já tive diversas vezes essas sensações e eu senti que o Espírito Santo me ensinando, me guiando a guardar um pouco mais as palavras. Então nós precisamos obter essa sabedoria de entender que quem fala demais acaba pecando, mas quem é prudente fica de boca fechada. Cuidado com a empolgação nas palavras para você não falar algo que lá na frente venha te gerar prejuízos emocionais, financeiros, espirituais ou de qualquer sorte. Agora, o último versículo que eu quero tratar aqui desse capítulo está em Provérbios 10, 22. Abre comigo aí rapidinho, versículo 22, só 3 versículos depois do 19. Olha o que diz. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Esse versículo, ele fala de saldo. Qual é o saldo da bênção de Deus? Algumas pessoas leem de modo equivocado esse versículo, achando que tudo o que é de Deus não tem nenhum tipo de dor. Eu discordo disso, porque tem bênçãos que Deus nos dá, tem portas que Deus abre, tem caminhos que Deus nos mostra que vai envolver um determinado sofrimento, que vai envolver uma determinada dor, uma determinada apreensão, né? A gente até meditou no Salmo 23 aqui há um tempo atrás e marcou muito o versículo do Vale da Sombra da Morte, porque quem nos conduz pelo Vale da Sombra da Morte é o pastor. A ovelha que está indo pelo Vale da Sombra da Morte não está pecando, não, ela não está fazendo algo errado, não. Ela não está, ai meu Deus, me perdi e de repente estou no Vale da Sombra da Morte. Não, é o pastor que conduz a ovelha pelo Vale da Sombra da Morte. Agora, durante o vale, você segue as instruções do pastor, entende? Então, tem coisas que Deus nos dá que vai nos requerer determinados níveis de desafio. Mas quando a Bíblia fala a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores, fala de um saldo, fala dos caminhos que nós vamos trilhar. Por exemplo, vou ser claro com você aqui. Há riquezas que compram camas, mas não conseguem pagar um sono tranquilo. Você está entendendo o que Deus está falando através dessa palavra? Há riquezas que compram camas, mas não conseguem pagar um sono tranquilo. Então existem meios de viver que podem até nos trazer uma impressão de sucesso, uma impressão de ser bem-sucedido. Mas quando nós vamos olhar, o prejuízo daquilo é muito grande. O preço é muito alto para ser pago. Os danos são quase que irreparáveis. Então, no início você achava que era de Deus, você achava que era algo bom para você, e depois percebeu que era só problema, só pepino. Nós vamos aqui alguns dias falar de Provérbios 14, mas já quero antecipar um versículo para vocês, porque Provérbios 14, 12 diz assim, ó, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Gente, eu tava assistindo uma determinada entrevista, né, onde o entrevistado, e aqui me perdoe, eu não sei exatamente o que ele é, a profissão dele,
Se não me engano, é um ex-policial ou alguém envolvido com segurança pública, mas enfim. Ele na entrevista muito bem embasada, tá? Eu aqui não lembro mesmo o nome da pessoa. E ele falou na entrevista que um determinado grupo buscou fazer um documentário, fazer entrevista com diversos bandidos das principais não, dos locais mais perigosos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Fizeram entrevista de diversos bandidos dessa área, sem revelar a identidade deles, aquela coisa, né? Bota a face desfocada, muda a voz e tal. Mas fizeram várias perguntas para entender por que essas pessoas entraram no mundo do crime. Interessante a observação dele. E ele fala assim, olha, eu assisti esse documentário, vi todas as entrevistas, e nenhuma delas, o bandido fala assim, olha, eu entrei porque eu queria dar uma casa para minha mãe. Eu entrei no crime porque eu queria sustentar meu filho. Eu entrei no crime porque eu queria... Não, todos falam, eu entrei no crime porque eu queria o iPhone do ano, porque eu queria tal tênis, porque eu queria ganhar mais dinheiro. É sempre motivos que estão movidos à ganância. E claro, eu não sou tolo, eu entendo que o caos social que o Brasil vive não me permite diminuir a causa apenas a isso. Mas note como a ganância, o desejo, quando ele é mal gerido, o desejo de obter, quando ele é mal gerido, ele vai enveredar essas pessoas para um mau caminho. Né? Você perguntar, Tiago, você tem vontade de ter uma mansão? Para ser sincero, até não, não foi nem o melhor exemplo aqui que eu peguei. Mas vamos pegar, você tem vontade de ter uma casa melhor? Claro, eu gosto da casa que eu moro, mas todo mundo quer ter uma casa melhor. Todo mundo pensa em ir para um lugar melhor. Sempre, sempre. Você pode estar no maior palácio do mundo, você pelo menos pensa em fazer uma reforma, em melhorar alguma coisa ou outra, né? Então, o desejo é válido? Claro que é válido. Agora, qual o caminho que eu vou trilhar para poder obter a concretização desse desejo? Caminho mais honesto é o trabalho, certo? Então, o desejo em si não é o problema. A questão é o caminho para o qual eu trilho para alcançar esse desejo. Então vamos supor que eu fosse por um caminho errado e enveredasse pelo crime, porque eu falo, aqui eu vou ganhar um dinheiro rápido e vou conseguir comprar uma casa, rapaz, que eu vou dar um golpe em fulano, porque eu vou assaltar ciclano, porque o processo tal, a gangue tal, o bonde tal, isso, aquilo. Aí de repente você ganhou aquele dinheiro, mudou de casa, comprou um casarão, mas ali você não consegue ter mais sua consciência em paz. Porque aquele que mora dentro de você vai estar o tempo todo sinalizando que há uma diferença. Vai ter uma diferença entre sua forma de agir, de viver e a forma daquele que habita dentro de você. Entende? Então a bênção do Senhor, ela não traz consigo dores nesse sentido. Quando é de Deus, meu irmão, você tem paz no coração. Quando é de Deus, você pode ficar tranquilo. Você pode. É por isso que o dinheiro honesto tem sido em Provérbios, isso a gente já falou aqui algumas vezes. O dinheiro honesto ele pode ser de menos quantidade do que o dinheiro ilícito, mas a paz que ele dá é irreparável, é insubstituível. Então a bênção do Senhor ela enriquece e não acrescenta dores nesse sentido. E aqui agora eu quero dar um plus para a gente fechar sobre esse versículo. Esse versículo, gente, também é uma boa métrica para nós analisarmos, avaliarmos relacionamentos. Uma excelente métrica para nós avaliarmos relacionamentos. Seja ele amoroso, seja relacionamento de amizade. Mas vamos pegar o exemplo do relacionamento amoroso. Já como que eu sei ali se aquela pessoa, se é para avançar no relacionamento, ou se é para brecar, ou se é bom, ou se é ruim. Tem várias coisas. Podia fazer uma mentoria aqui, né? Vamos abrir um curso aqui sobre relacionamento. Mas é interessante que quando uma pessoa é de Deus para a nossa vida, ela nos aproxima de Deus. Você tem que medir isso aqui. Será que o meu relacionamento com essa pessoa me aproximou de Deus ou me afastou de Deus? Claro, às vezes a pessoa é uma pessoa de Deus, mas você está se desviando por loucura sua mesmo. Estou falando isso. Mas eu falo a interação com essa pessoa te aproxima de Deus, a pessoa te instiga a buscar Deus, ou ela está o tempo todo te colocando em roubada, te colocando em caminhos que não são da vontade de Deus, te fazendo propostas que não deveriam ser feitas, entende? Interessante você pensar nisso, porque às vezes
nas nuvens das paixões, a nossa avaliação fica turva, fica difícil de fazer com racionalidade. E eu não quero aqui de modo nenhum demonizar a paixão. Tem gente que demoniza, né? Eu não, pelo contrário. Paixão é algo humano. Eu creio, inclusive, que é algo que Deus deu ao ser humano o privilégio de sentir. Qual o papel da paixão? A paixão, ela tem o papel de conectar pessoas. Então você está ali, você nunca viu a pessoa na vida, você nem sabe que a pessoa existe. Aí de repente você viu a pessoa primeira vez. Você acredita em amor à primeira vista? Não, eu não acredito. Mas eu acredito em paixão à primeira vista. Você pode se apaixonar na primeira, na segunda, na terceira, mas é possível. Você viu a pessoa a primeira vez e de repente, meu amigo, você sente uma vontade louca de se relacionar com aquela pessoa. Não preciso conhecer, preciso me relacionar, preciso saber quem é. E você nem nunca falou com a pessoa, viu a primeira vez e tem aquela chama no seu coração. Então, o papel da paixão é conectar, é aproximar. Então, a paixão te faz chegar junto. Mas a paixão, ela passa, entende? Então, nesse momento onde a paixão te aproximou, você tem que aproveitar esse momento da aproximação, esse momento da conexão, para conhecer quem é a pessoa de verdade. Para que quando a paixão passe, você consiga ter um norte mais racional. Então, o ideal é quando você conhece alguém, conversa bastante com a pessoa, conversa, vai conhecendo, como diz aqui na Bahia, né? Vai sentar para comer 1 quilo de sal com a pessoa. Uma vez eu falei isso numa pregação, a pessoa perguntou por que, Thiago, comer 1 quilo de sal? Porque comer sal demora. Você consegue comer 1 quilo de sal rápido. Tem que ser pitadinha por pitadinha até para não morrer. Então, significa gastar tempo com a pessoa, para conhecer a pessoa e saber. O problema é que na nossa geração, mais do que nunca, isso sempre ocorreu, mas mais do que nunca na nossa geração, as pessoas aproveitam o tempo da paixão apenas para interações sexuais. Eu quero ter aqui uma história, uma loucura sexual, e é desejo, é paixão, é loucura, aquele caos. Então ela não constrói o conhecimento sobre outra pessoa. Aí a paixão passa e muitas pessoas ficam confusas, né? Poxa, da mesma forma que de uma hora para outra comecei a gostar, deixei de gostar. Não, é só a paixão que passou. E você não aproveitou para no tempo da paixão fazer essa métrica aqui, ó. Será que essa pessoa, será que esse relacionamento está te abençoando, está te aproximando de Deus ou está te afastando? A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. E claro, reiterando mais uma vez, a ideia não é de um relacionamento perfeito. Né? Se você falar, Tiago, você trouxe dor, então não é de Deus, aí você não vai se relacionar com ninguém. Todo mundo que eu conheço que tem relacionamento saudável, sólido, abençoado, todos eles passam por dores no relacionamento. Mas o saldo é muito mais positivo. Gente, tem gente que tem bênçãos apesar das dores. Tem gente que tem dores apesar das bênçãos. Você tem que medir isso, meu amado, minha amada. Você tem que ter sabedoria para isso. Então note que essa é uma boa métrica para saber se algumas coisas são de Deus na sua vida ou se não são. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Amém, gente? Vamos orar juntos? Senhor Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra, pela tua direção. Eu oro por sabedoria na minha vida e na vida de todos os que estão orando comigo nesse momento. Estamos graças por tudo. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para nós e comenta aqui qual a parte desse devocional que mais falou ao seu coração. Tamo junto sempre, segunda a sexta, às 7h30 da manhã. E nos sábados também tenho tentado sempre colocar algum vídeo novo aqui no canal, para quem quiser também acompanhar nos finais de semana. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.